Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É ótimo ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Neste programa, nós estudamos a palavra de Deus, com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, mas não apenas isso. Nós queremos aprender a fazer cada vez mais e melhor a vontade do Pai Celestial. Eu quero lhe dar uma dica muito importante e prática para você que tem interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre a palavra de Deus. Biblia.com.br é um site no qual você poderá encontrar estudos bíblicos sobre diversos temas, sobre diversos assuntos. Biblia.com.br. Entre lá e procure o tema da sua preferência. Você também pode acompanhar o nosso programa, os temas, os convidados, nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. No livro de João, no capítulo 14, versículo 26, lemos o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Como podemos descrever a pessoa do Espírito Santo? Como podemos descrever a obra do Espírito Santo? Esse é o tema de hoje. Está começando o programa Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É apenas uma força, um poder, ou de fato é uma pessoa? E o que ele faz em nosso favor? Nós lemos o texto de João, capítulo 14, versículo 26, que diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós vamos estudar este e outros textos da Palavra de Deus para compreender a pessoa e a obra do Espírito Santo. Para isso, temos dois convidados especiais. Pastor Érico Xavier, muito obrigado por estar conosco, compartilhando o seu conhecimento para ajudar o nosso telespectador a compreender este tema. É bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer participar. Você é professor no IAP? No Seminário de Faculdade de Teologia, IAP Paraná. Muito bem. Eu estou vendo que você tem dois livros aí. Esse livro primeiro aí, por gentileza. Bem. É O Espírito Santo e a Sua Obra. De que trata esse material? Tem tudo a ver com o tema que vamos falar Tem hoje? tudo a ver. Fala sobre a personalidade do Espírito Santo. Também apresento aí os frutos do Espírito Santo, cada um deles analisado. Os símbolos, né? Também que fala não só da personalidade, mas também da obra, do trabalho do Espírito Santo, do papel dele e também sobre o pecado contra ele, contra o Espírito Santo. E onde que está à disposição esse livro, pastor Érico? Esse livro já está esgotado, recentemente foi esgotado. Eu acho que saíram aí próximo de 15 mil cópias. Mas no momento não está disponível? Não, mas existe um plano para ser reeditado, e tanto esse quanto um outro, que também aborda aí esse tema, só de outra forma. Eu penso que dentro de pouco tempo teremos ele à disposição novamente. Bem. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Os nossos convidados de hoje são do Instituto Adventista Paranaense, professores de teologia nessa instituição. Você conhece? Então assista agora esse vídeo que vai lhe trazer informação sobre esse local.
Muito obrigado ao IAP, ao Instituto Adventista Paranaense, na pessoa do seu diretor-geral, pastor Gilberto Damasceno, por possibilitar e apoiar o trabalho aqui no programa Teólogos, permitindo a vinda dos dois colegas. O outro convidado, o pastor Paulo Santos, que também é professor de teologia. Pastor Paulo, muito obrigado por estar aqui entre nós, participando do programa. A alegria e o privilégio é meu, pastor. Obrigado pelo convite também. Você é professor de teologia no IAP. Como é que você encara o fato de você estar ajudando na formação de teólogos e de pastores? Eu vejo como um grande privilégio, mas uma tremenda responsabilidade. E agora acabamos de formar o primeiro grupo. Esperamos que os frutos sejam frutos para a glória e para a honra de Deus. Muito bem. Nesse tema de hoje, nós vamos analisar a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu gostaria que você, amigo, amiga que nos acompanha, tenha consigo a sua Bíblia e um caderno, a fim de tomar nota daquilo que você julgar importante. Pastor Paulo, esse texto aqui de João 14, 26, diz que ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O papel do Espírito Santo é convencer e converter o ser humano a Jesus Cristo? Podemos compreender dessa maneira? Sem dúvida. Eu creio que o maior trabalho, a atividade dele, estamos tocando outra vez um terreno sagrado, grandioso, mas uma das maiores atividades que deve realizar o Espírito Santo é nos convencer de pecado. O ser humano, ele tem uma dificuldade de ver seus erros, ele consegue ver os erros dos demais, mas para ver os seus próprios erros, e o Espírito Santo é o encarregado de convencer-nos de pecado, guiar-nos até a verdade é Jesus, a verdade é a palavra que fala de Jesus. E ali em 1 de Coríntios capítulo 6, verso 11, mostra que em todo o processo ele se encontra presente. 1 de Coríntios capítulo 6, 11. Ali Paulo, ao falar da atividade do Espírito Santo, diz: isto erais alguns, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. O processo é Ele que faz todo, mas Ele começa com me mostrar que eu sou pecador. Então, é isso que quer dizer João 16, 8? Quando Ele vier, falando do Espírito Santo, quando Ele vier, convencer ao mundo do pecado, da justiça e do juízo? Especialmente, para mim, o trabalho mais importante é convencer-nos de pecado. Ele mostra para o pecador que ele é, para o ser humano, que ele é um pecador. Qual é o resultado do pecado? É a morte. Alguém quer morrer, em sua sã consciência, ninguém quer morrer. Então ele leva a acudir a alguém que pode solucionar o problema. Agora, nós como é que podemos compreender esse processo de conversão, esse processo de convencimento? Como é que ele acontece? No livro de João, capítulo 3, verso 5, naquele diálogo com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, é um processo que a gente não vê a semelhança do vento, não é? Sim. E ele trabalha no ser humano e vai vendo esse trabalho de transformação. Respondendo Jesus, de certo eu digo que o não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é. E o que é nascido do Espírito, Espírito é. Não te maravilhes do que eu disse, o necessário é nascer de novo. O vento sopra de um lugar a outro, só se ouve, não Verso se vê. 8. O 8, não é? Mas não se vê o que está acontecendo, mas se pode perceber os resultados do que o vento. A gente só ouve o vento, não vê o vento. Assim é o trabalho do Espírito Santo no processo de conversão da pessoa. Eu diria que é uma obra sobrenatural. Está fora do homem. O homem, por sua própria natureza, ele não sente a dependência de Deus, não tem prazer em conversão e nem sabe o que é isso. Sim. Mas o Espírito Santo, de maneira poderosa, sobrenatural, atua no coração, na mente, através da palavra, através da pregação, através da oração, despertando no pecador esse desejo, esse interesse pelas coisas sagradas e pela salvação. Agora, e esse processo é semelhante em todas as pessoas? Há um procedimento padrão ou é diferente? Eu creio que cada pessoa tem uma experiência. Por exemplo, digamos uma pessoa que nasceu num lar, num berço cristão. Tem uma experiência, muitas vezes sutil, lenta, tranquila, progressiva. Não há assim nenhum fato extraordinário
incrível, marcante. Mas há conversão. Há uma continuidade, né? Exato. Já o outro, digamos, um indivíduo que se envolveu, vamos dizer assim, com o mundo das drogas, da prostituição, do mundo do crime, há um impacto maior quando ele entende as coisas da palavra e se converte ao Evangelho. Então ele tem um testemunho poderoso a relatar, por exemplo. Né? É uma coisa assim dramática. Mas isso não quer dizer que aquele que nasceu num berço cristão, ou num lar onde essas coisas extraordinárias não ocorreram, que não tenha se convertido. Há conversão em ambos os ambientes um exemplo e contextos. aqui, pastor, dos discípulos de Jesus. João passa por um processo, chega a ser um discípulo do amor. Agora Paulo, o grande Paulo. Sim, uma experiência dramática. Exatamente, ilustra bem. Bom, isso quer dizer que nós não podemos avaliar, eu vou dizer aqui para o nosso amigo telespectador, não podemos avaliar a conversão de alguém apenas por elementos visuais. Né? Isso é uma coisa que acontece no coração e conduzido pelo Espírito Santo. Pastor Érico, após a conversão, como é que deve ser o relacionamento do convertido ou da convertida com o Espírito Santo? Sabe, se a obra de conversão é a obra do Espírito Santo, evidentemente que após a conversão, os dois devem andar juntos, tanto o Espírito Santo e convertido com o Espírito Santo. E no livro há um texto aqui na Bíblia, em Gálatas. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. 5, capítulo 5. No verso 16. Sim. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne. Note a expressão na primeira parte. Andai no Espírito. Ou seja, após a conversão, esse novo convertido, essa nova convertida, deve ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo, diariamente. Aqui diz andai, né? Passo a passo, dia a dia, continuamente, permaneça no Espírito Santo. Ele, ao chamar alguém para o Evangelho, para a conversão, ele não abandona quando a pessoa converte. Pelo contrário, ele vem e habita neste pecador agora arrependido e convertido. Mas o pecador tem um papel também. E qual é o papel do pecador? É permanecer no Espírito Santo, andando com ele diariamente. E como é que se anda com ele? Através da comunhão, a oração, o estudo da palavra, que o Espírito Santo mesmo foi quem inspirou, é o autor. Esta vida diária de contato, pensando nele, falando com ele, estudando as suas palavras através das Escrituras e tendo esta comunhão diária. Isto é permanecer, isto é andar. Muito bem. Pastor Paulo, haveria alguma evidência da presença do Espírito Santo na nossa vida, demonstrando que passamos pelo processo de conversão? Tomando o gancho daquilo que o pastor Érico acabou de mencionar, andai no Espírito. Sim. No mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, menciona que aquele que anda tem fruto. E ali o fruto é o amor, do qual se desprende paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão. A pessoa que vive no Espírito, ele deve ter essas características. Ou gostaria de viver plenamente nele, andar com ele, para que se manifeste isso na minha vida. Podemos dizer então, pastor Paulo, que esse fruto do Espírito que você acabou de mencionar, teria uma maneira de avaliar se a pessoa está no processo da maturidade, caminhando no Espírito, andando no Espírito? O próprio Jesus disse ali em Mateus 5, verso 13, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 16, verso 15, 14, no capítulo 5 de Mateus, os frutos. A gente pode avaliar, mas ainda temos que ser cuidadosos. Sabe que algumas pessoas dizem assim, não, você não pode me avaliar porque isso é coisa do coração. Mas esse versículo aponta, né? Esse aponta. Há evidências, né? Evidências externas, não é? Externas. Essas são as evidências que a gente pode ver. Existe um pensamento que eu gostaria de compartilhar aqui, falando justamente deste fruto. Quando esta pessoa anda no Espírito Santo, ela é transformada pelo Espírito Santo. Podemos dizer que ela é cheia do Espírito Santo? Cheia do Espírito Santo, mas ela produz os frutos. Mas note esse pensamento que está no livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Quando o Espírito Santo de Deus
toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. E agora, o amor, a humildade, faz tomar o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. É um pensamento doce. Extraordinário. Lindo, né? O que é conversão? Já está dizendo, conversão é... Eu servi o exército brasileiro, é dar meia volta, vou ver. Quando está marchando lá, meia volta, vou ver. É uma mudança radical. Conversão é uma mudança radical. E aí começa um processo de amadurecimento, que nós também o chamamos de santificação. Mas um convertido que não muda os seus velhos hábitos, seu vocabulário pecaminoso, em um vocabulário santo, puro, a gente fica na dúvida da conversão. O fruto apresentado é amor, é alegria, bondade. Isso tem que ser manifestado no dia a dia dos relacionamentos, lá na família, lá no trabalho, lá na igreja, lá na universidade, com o meu vizinho. São frutos que mostram que o Espírito Santo está vivendo na minha vida e eu estou em comunhão com ele. Muito bem. Nesse primeiro bloco, tratamos de maneira introdutória como o Espírito Santo nos transforma, faz uma mudança, uma operação de transformação em nossa vida, de tal forma que passamos a demonstrar o fruto do Espírito. No próximo bloco, vamos tratar de alguns assuntos, como, por exemplo, qual é a obra especial que o Espírito Santo realiza em minha vida, na vida do cristão. Além do mais, no próximo bloco, queremos tratar de algo que é muito sério na Bíblia, que é o pecado contra o Espírito Santo. Você já ouviu isso? Pecar contra o Espírito Santo. Então, voltamos em seguida. Aguarde aí. No programa de hoje, estamos tratando do tema A Pessoa e a Obra do Espírito Santo. Temos a ajuda do pastor Paulo e do pastor Érico neste estudo da Palavra de Deus. Pastor Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o último versículo diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Linda bênção, né? O que significa esta bênção e essa expressão, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós? Minutos atrás, o pastor Érico falou sobre andar no Espírito, ali em 1 de Timóteo 5, Gálatas 5, 14, 16. Em Colossenses fala que devemos andar em Cristo também, quando aceitamos Ele. E essa é uma comunhão. A palavra comunhão significa muito mais do que somente ter um toquezinho ao Espírito Santo no início da manhã. É caminhar com Ele. A Bíblia fala de Enoque que caminhou com Deus. Manter essa comunhão no decorrer do dia, não é? A Bíblia enfatiza o fato dele, do Pai. Os três estão conosco desde o momento que nós tenhamos o coração aberto. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, fala que quando Pedro, referindo-se a ele, sim, escolhido segundo a presença de Deus Pai. Presciência de Deus Pai. Presciência, perdão, Deus Pai. Santificação do Espírito para obedecer e ser rociados pelo sangue de Jesus Cristo. Graça e paz. Outra vez uma bênção, aonde se espera. Eu vou receber essa bênção se eu tenho essa comunhão, essa amizade, esse caminhar diariamente com esse membro da divindade que termina simbolizando aos outros dois também. Agora, novamente, no outro bloco falamos, só recordando, novamente, Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos. E na bênção apostólica, novamente, em pé de igualdade, né? Novamente, se relacionando entre eles e também com o ser humano. Muito bem. Isso mostra que essa ideia de pensar que o Espírito Santo é uma força impessoal está totalmente equivocada, né? É anulada aqui. Agora, que obra especial ou obras especiais realiza o Espírito Santo em favor daquele que se entrega à sua influência? O Espírito Santo realiza
uma obra ampla. Ele não só realiza uma única obra, convencer ou converter o pecador. Ele vai mais além, né? Diz a palavra que ele também nos capacita para a missão. Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Né? Ser-me-eis testemunhas. Então ele capacita o novo crente, o novo convertido ou a nova convertida para uma missão. E aqui é bonito, porque o Espírito Santo pega o pecador lá no mundo do pecado, traz ele para o Evangelho, ele se converte, ele aceita a salvação em Jesus Cristo, e agora o mesmo Espírito o capacita para ele fazer o que fizeram com ele. Alguém pregou para ele, alguém falou de Jesus Cristo. Agora ele vai fazer. Agora ele, e isto é a obra do Espírito Santo. A capacitação, o poder que vem do alto. Mas ele também faz, por exemplo, ele consola. E aqui ele é colocado em pé de igualdade com Jesus Cristo como consolador. Esse texto eu gostaria de compartilhar. Está em João 14, no verso 16. É uma obra extraordinária que ele realiza. São João 14, 16, diz, Jesus Cristo disse, e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Novamente os três, hein? Eu, Jesus, rogarei ao Pai. 2, né? Para enviar o Consolador. 3, novamente os três estão juntos. Mas aqui ele usa a expressão outro. Por quê? Porque ele, Jesus Cristo, era o Consolador. Naquele momento estava ali com os discípulos. Agora ele ia partir, ia subir aos céus e disse, eu vou mandar outro. Então, o Espírito Santo não só nos capacita para uma missão, mas ele nos consola também. Quando recebemos o perdão de Deus, há um consolo. Quando estamos tristes, quando estamos enfermos, quando estamos em angústias, em lutas, ele vem para atuar, para confortar, para animar, para dar vida a este carente pecador. Mas a obra dele, como eu disse no início, é muito ampla. O amigo leu um texto no início dizendo que ele lembra, nos faz lembrar. Quer dizer que ele age em nossa memória, trazendo à tona pensamentos? Exatamente. Ele nos ensina, ele é um professor. E nos faz lembrar daquilo que ouvimos, do que escutamos, do que lemos, do que estudamos a respeito do Senhor. Então ele atua na nossa mente, né? Isso mostra que ele é um ser real, pessoal, né? E ele pensa, sente e ele nos faz pensar, nos faz também sentir e nos faz lembrar das coisas de Deus. Portanto, a obra do Espírito Santo é maravilhosa, porque eu posso estar em determinado momento, num contexto, numa situação crítica, e ele naquele instante atuar em mim e fazer lembrar de um texto bíblico, me fazer lembrar de um sermão que escutei, de um cântico maravilhoso, para me fortalecer naquele momento, para me consolar ou até para me alertar de algum perigo contra uma tentação e fugir disso e permanecer no caminho. É possível que alguém que nos esteja acompanhando, está ouvindo esse tema pela primeira vez, ouvindo um tema bíblico, é possível que você esteja, inclusive, procurando a verdade, procurando Deus. Pastor Érico, o que podemos dizer a essa pessoa que está buscando a verdade à luz de João 16:13? João 16:13. Vamos ler aqui então, João 16, e o versículo número 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, notem a expressão, né? Espírito da verdade. O Espírito Santo não mente, não engana, né? Ele tem a verdade e ele é a verdade. Então ele vos guiará a toda a verdade. Isso é profundo. E também isso traz segurança. Se alguém está procurando o caminho de Deus, e olha, entre nós aqui, temos que admitir a grande confusão religiosa dos dias de hoje. É verdade. Em cada esquina, uma igreja, uma placa. Na mesma rua, 3, 4 templos e igrejas construídas. Todos dizendo que tem a verdade. Exato. Aí as pessoas ficam perguntando, meu Deus, vem cá, não é um Deus só? Não é uma única Bíblia? Por que tantas igrejas, tantas religiões, tantas denominações, e todas dizendo que estão com a verdade?
não é possível. Não é possível. Então, eu diria ao telespectador, aos amigos que têm um coração sincero, que estão buscando o caminho verdadeiro, creiam no Espírito Santo e falem com Ele. Ele fala conosco. Se eu pedir, meu Deus, mostra meu caminho. Diante de tanta confusão religiosa, de tantos enganos, falsos profetas, qual é o caminho? Qual é a igreja? Qual é a verdade? E se eu humildemente me colocar diante de Deus e pegar as Escrituras e apenas conferindo o que está escrito, dizendo como Jesus Cristo, está escrito. Ele sempre dizia isso, está escrito. Aceitar a palavra como a palavra é, esta pessoa vai ser guiada no caminho certo. Eu colocaria dois Com versos segurança. bíblicos aqui, um Sim. de São João 7,17, pastor. Tomando como gancho que o pastor Érico acabou de mencionar. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, em algumas traduções diz dele, conhecerá-se a doutrina de Deus. Aquele que é sincero de todo o coração, conhecerá. E como ele vai conhecer? Esse Espírito Santo. E eu iria a outro ainda, Isaías 30, verso 21. 30, o verso 21. Pode ler. Então teus ouvidos ouvirão e traz de ti palavra que diga, este é o caminho. Este é o caminho, anda por ele. Não te lances à mão direita, nem também torças à esquerda. Quem fará esse trabalho ali não é de trás de mim, trabalhando em minha mente. Se eu sou sincero de todo o coração, quero fazer a vontade de Deus, eu vou perguntar e eu vou conhecer. Quem é que vai fazer eu conhecer? Esse próprio Espírito. Amigo, amiga, você está na dúvida? Qual verdade seguir? Alguém convidou você para uma igreja, outro convidou para outra. Essas igrejas falam coisas antagônicas, contrárias uma à outra. Não fique na dúvida. Peça a orientação do Espírito Santo. Ele vai guiar você à verdade. Esse é o papel dele. Pastor Paulo, e se uma pessoa recebe constantemente influência do Espírito Santo, e recebe, e não ouve, e recebe de novo, e não ouve, não escuta, não segue, não haveria o risco dessa pessoa em algum momento se tornar tão dura no coração que não ouve? Seria esse o caminho do pecar contra o Espírito Santo? Olha, desde pequeno eu tenho esse temor. E no livro de Mateus fala, capítulo 12, verso 31, que nós podemos pecar contra, blasfemar contra o Espírito Santo. Portanto, os digo, todo pecado, blasfêmia será perdonado dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoado. Então, é um perigo. E especialmente quando eu ouço a voz dele, pastor. Vamos ali a Hebreus capítulo 3, versos 7. Hebreus capítulo 3, verso 7. É muito claro em dizer, 8. Por o qual, diz o Espírito Santo, se ouvires a voz, não endureçais vosso coração. Efésios capítulo 4, verso 30 e 31. Não entristeçam o Espírito Santo. Efésios 4, 30 e 31. Especialmente o 30. E não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então esse perigo é latente. Ele está falando conosco. E não fala somente com alguém que lê a Bíblia, ele fala com todos os seres humanos. É a luz que ilumina todo homem que veio a essa terra, é Jesus. E quando Jesus, não é, ele disse, eu vou estar com vocês, vou estar através do Espírito Santo. Ele segue iluminando todo homem. Mas eu tenho que ser dócil a essa voz. Eu vou dar um exemplo, pastor. Quando o perigo está, ele não deixa de me falar. O problema é que eu deixo de ouvir. Eu me habituo a essa voz e ela se torna tão familiar que para mim ela está falando já, não é? E eu não estou ouvindo mais ela. Pastor Paulo, tem gente que nos acompanha que pela primeira vez está ouvindo talvez esse tipo de tema aqui. O que é ouvir a voz de Deus? Como é que a pessoa ouve a voz de Deus? Essa voz a gente pode ouvir através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, vendo a natureza como ela... vendo, uma noite eu posso estar ali num lugar solitário, vendo as estrelas, digo, alguém fez isso. Deus está falando. Falando comigo, está falando. A consciência, situações que vivemos no dia a dia.
A pessoa está zapeando ali o canal, aparece Novo Tempo, tem um pregador. Pregador, ali Deus está falando comigo também. Não, constantemente. Ontem nós vimos uma experiência grandiosa referente a isto. E eu posso ser rebelde, essa voz. Paulo menciona ali de alguém que ele não foi rebelde quando ele ouviu a voz, porque é muito perigoso. E eu queria contar uma experiência. Quando criança, eu tinha um tio meu que vivia na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Nós chegamos e ficamos na casa dele para dormir aquela noite. Na manhã seguinte, fizeram aquela pergunta que se faz normalmente: dormiram bem? Diz minha mãe: dormimos bem, mas tomamos um tremendo susto porque o trem passou aqui na frente, 40 vagões, as crianças choraram, não sabiam o que era aquilo. E o tio nos passou a contar, nós no início também ouvíamos esse barulhão e nos assustávamos. Depois já ouvíamos, passava por alto. Hoje nós nem ouvimos. Uau. E o trem segue passando. A mesma coisa, o Espírito Santo, ele segue trabalhando conosco, mas se tornou tão familiar. Eles não davam importância ao trem que passava uma noite, duas, eu não dou importância. E ela está passando, está falando comigo, mas eu já não ouço mais. Uma bela ilustração. Agora, pastor, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Como evitar esse pecado? Como evitar? Veja bem, primeiro, nós podemos pecar contra o Espírito Santo, está na Bíblia. Segundo, não há perdão. É o único pecado que não tem perdão. Por que não há perdão? Aí que está. Por quê? Quando se peca contra o Espírito Santo, em outras palavras, o coração ficou tão endurecido. Eu não ouço mais a voz. Que eu não ouço mais a voz do trem. O barulho do trem, a voz do Espírito Santo. Pode cantar um belo cântico, um belo hino, pregar um belo sermão. O coração está tão endurecido, é um ferro, é uma pedra. O Espírito Santo não atua, não tem mais como atuar naquele coração. Isso é o pecado, é um afastamento total de Deus. Se eu não reconheço, nem peço perdão, né? Exato. Agora, uma coisa interessante que eu encontro aqui na Bíblia é como é que eu posso pecar com o Espírito Santo. Primeiro, é não dando ouvido à voz, levando a vida cristã de qualquer jeito. Você sabe o certo e faz o errado. Mas tem uma outra coisa interessante que eu gostaria de compartilhar. Sim. Voltando lá no livro de Efésios 4, que foi lido, eu queria ler do 30 ao 32. Quando diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Ok. Agora, o que provoca tristeza e nos leva a pecar contra o Espírito Santo? O verso seguinte: longe de vós toda a amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias e toda malícia. Isso é curioso, é preocupante. Gritaria. Né? Olha aqui, um cristão amargurado. Está na igreja, está com a Bíblia na mão, reclama de tudo. Entendeu? Irado. Né? Não leva desaforo para casa. E aqui cristãos, gritaria. Gritaria. Às vezes você se depara com cristãos que gritam que a vizinhança toda escuta. Mas o pior é quando é dentro de um templo, dentro de uma igreja. Serve até de escândalo. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é poderoso, mas ele age com prudência, com equilíbrio e com algo suave no coração do pecador. Então, estas coisas podem nos levar a pecar, a nos afastar do Espírito Santo. Agora, o que fazer para evitar? Primeiro, não rejeitar a voz do Espírito Santo. Não resistir aos seus apelos. Nós temos exemplos na Bíblia de Judas que resistiu, Faraó que resistiu, o povo de Israel no deserto, né? Lá em Hebreus faz menção que eles endureceram o coração no deserto, pecaram. Ouviram a voz, mas ignoraram. Ignoraram. Você olha assim, eu sei que o certo está assim, mas eu não vou fazer assim. Deixa eu aproveitar minha juventude. Aproveitar minha vida, né? Então, estas coisas vão nos levando para um afastamento total de Deus. Então, como o pastor leu antes lá em Isaías, né? Quando eu ouvir essa voz, esse é o caminho, andai nele. Eu acho que esse tema é muito importante e podemos retornar a ele no próximo bloco, enfatizando, inclusive, atividades, atitudes, comportamentos que endurecem o coração. No próximo bloco vamos estender esse raciocínio e também vamos estudar um pouco melhor de que forma o Espírito Santo nos prepara para a sua obra ou para o cumprimento da missão. Voltamos num instante.
No programa de hoje estamos tratando do tema A Pessoa e Obra do Espírito Santo. No bloco anterior demos atenção especial ao texto de Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu queria que você acompanhasse. Está escrito assim: e não entristeçais o Espírito de Deus. Pastor Érico, já falamos um pouco do conceito do endurecimento do coração. Entristecimento aqui apresenta no versículo 31 algumas atitudes, atividades, posturas que entristecem o Espírito Santo. Sim. Que outras atividades do coração humano, ações, intenções do coração humano podem levar o Espírito Santo a se entristecer? Aliás, isso mostra também que o Espírito Santo é uma pessoa, porque Perfeitamente. uma força não se entristece, né? Exato. Imagina uma força, uma energia e fica triste. Né? Mas uma outra forma de entristecer o Espírito Santo é simplesmente ignorar os seus apelos. Ele mostra a verdade, que ele é a verdade. Vimos isso anteriormente, né? Ele ensina, ele nos lembra das coisas, nos faz lembrar da palavra. E quando isso acontece, eu simplesmente ignoro, estou desta maneira rejeitando aos apelos, aos convites do Espírito Santo. Quantos sermões, quem sabe, uma pessoa escuta? Quantos hinos, cânticos lindos que falam ao coração? Quantas advertências, quantas demonstrações de amor da parte de Deus, né? E há pessoas que ficam indiferentes, sabem o que é o certo, sabem o que é a verdade, mas não querem andar nessa verdade. Isso acaba endurecendo o coração e se afastando de Deus. É por isso que lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, diz: não endureçais os vossos corações. E aí cita o exemplo de Israel, como foi nos dias, né, lá no deserto, lá, que endureceram o coração. E nós temos um texto interessante que está em 1 aos Tessalonicenses 5. Vamos lá. E o verso 19. Esse texto diz assim, ó: não apagueis o espírito. Interessante a sequência. Se lermos a partir do versículo 17, diz assim, ó: orai sem cessar. 18, em tudo dai graças. 19, não apagueis o espírito. Então, no momento que eu deixo de orar, deixo de dar graças, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Né? Agora, o pecado que é cometido contra o Espírito Santo não se comete por um ato, por uma ação isolada, né? Correto. Mas é uma vida de contínua rejeição aos apelos do Espírito Santo. Como ocorreu com o Faraó, como ocorreu com Judas e tantos outros, né? Agora, em Apocalipse 22, nós temos aqui um apelo interessante no final da Bíblia. E, novamente, entra esse assunto. 22, 17. 17. Né? O Espírito Santo e a noiva, que é a igreja. Então, o Espírito Santo e a igreja dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, é o apelo do Espírito Santo, é o convite ao pecador. Mas o pecador, ele tem o livre-arbítrio para escolher, atender ou não. Mas o mais complicado, no meu entendimento, é aquele que já se diz cristão, se diz crente, quem sabe até teólogo, né? Que está no mundo cristão no seu dia a dia. E este, em vez de ter uma vida cristã genuína, ele está brincando de igreja, está brincando de Bíblia, está brincando de fé. E isso vai criando um distanciamento de Deus, vai esfriando. Chega num momento que o Espírito Santo fala, mas o coração dele já não escuta mais, não está mais sensível, e este, então, rejeita completamente o Espírito Santo, e aí é onde entra o pecado que não tem perdão, porque não tem mais arrependimento. É como aquele trem que você contou, que continua passando e a pessoa não escuta mais, né? Exatamente. Agora, pastor Paulo, todo esse trabalho do Espírito Santo, esse apelo, essas ações dele para sensibilizar nosso coração, é com que objetivo? Para nos preparar para que tipo de obra? Há uma missão que Jesus deixou quando estava por ascender aos céus. Devíamos pregar, dar testemunho.
E antes de ascender o céu ali, ele disse, olha, fiquem em Jerusalém, porque antes de que vocês saiam, vocês têm que ser investidos do Espírito Santo. A Bíblia apresenta, no livro de São João, ali o apóstolo narra Jesus como a luz verdadeira que vinha a esse mundo. Logo, ele diz que o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. No capítulo 8, verso 12, ele diz que eu sou a luz do mundo. No 9,5, São João 9,5, ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E em Mateus ele diz, vós sois a luz do mundo. Como eu posso ser luz do mundo se eu inerentemente não tenho luz? Entra aqui a ação do Espírito Santo, que ele diz que vocês fiquem aqui porque vocês serão investidos. No livro de Mateus 3,11 diz que Jesus nos ia batizar com água e com fogo. Depois de ascender o céu, a primeira atividade que a gente vê Cristo envolvido é andando no meio dos candelabros de fogo. Ele ia batizar com o Espírito, com água, com o fogo. Lá no céu ele está dando voltas em torno dos candelabros. E em seguida ele manda fogo, que é o fogo que desce sobre os discípulos, o fogo do Espírito Santo. No Pentecostes. No Pentecostes. Então, evidentemente, a obra de dar testemunho, de falar de Cristo, de cumprir uma missão nessa terra, é uma parte grandiosa que o Espírito Santo deve fazer. Quando Cristo se retirou, a missão foi delegada a nós, seres humanos, eu não posso dar sem a presença dele. Ele que vai me capacitar para fazer esse trabalho. E tem um detalhe também, quando diz lá que recebereis o poder, né, e sereis minhas testemunhas, não é qualquer poder, né? Assim como não é qualquer autoridade, quando ele disse, eu tenho toda a autoridade, né, em nome dessa autoridade, né, e de fazer discípulos. A autoridade do céu. Ali poder, no grego, dinamis, que vem a palavra dinamite. Veja só, o que uma dinamite faz? Faz um estrago muito grande. Uma explosão tremenda. Esse é o tipo de poder que o Espírito Santo dá para uma pessoa convertida, para um crente, testemunhar e ser a luz do mundo. Não é qualquer poder. Então, quando alguém diz assim, eu não sei pregar, eu não sei dar testemunho, ele não entendeu ainda que ele está recebendo todo o poder. E um poder tremendo. Não há coração endurecido que não possa ser penetrado pelo Evangelho. Agora, testemunhar, essa expressão testemunhar, ser a luz do mundo, ser o sal da terra, para algumas pessoas podem ser expressões bem abstratas. Vamos traduzir numa linguagem mais simples. O que é testemunhar? O que é ser a luz do mundo? No contexto do Espírito Santo, ele nos convence de pecado. Pecado é transgressão da lei. Transgressão da lei traz como consequência a morte. Eu não quero morrer, eu acudo a Jesus. Ou seja, ele me mostra que sou pecador e eu preciso de alguém, Jesus. Quando eu me encontrei com Jesus, isso aí ocorre no dia a dia, eu vou falar de alguma coisa que ocorreu na minha vida. E é interessante ouvir quando uma pessoa, ele tem esse encontro, ele não consegue segurar para ele. Ele deve contar. Esse é o testemunho. Eu tive encontro com Jesus. O Espírito Santo me conduziu até ele, eu tive, e agora eu tenho que contar isso. Dando testemunho daquilo, alguma coisa que aconteceu na própria vida da pessoa. A experiência com Cristo, a experiência provocada no seu coração pelo poder do Espírito Santo, provoca alegria nesse coração, tamanha alegria que ele quer contar, ele quer falar, isso é testemunhar. E a melhor maneira de testemunhar é viver de uma forma coerente com a palavra, né? Caso contrário, haverá uma contradição. Então, testemunhar é andar em conformidade com a palavra, é no dia a dia você se identificar com Jesus Cristo e ser identificado como seguidor dele. Pelos seus gestos, suas palavras, seus atos, a maneira de viver, de se relacionar, e chamam a atenção positivamente para uma vida discreta, simples, mas inspiradora. Em Romanos 8:9, há uma afirmação muito interessante, muito bonita, e percebe-se a presença de dos três membros da Trindade. Vós, porém, Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Que unidade que nós vemos aqui? É impressionante como inúmeras vezes encontramos nas Escrituras Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Né? Inúmeras vezes. O que isso traz para a gente aqui? Que os três são inseparáveis. Há uma unidade perfeita. Onde um está, o outro também está. Existem três pessoas distintas, separadas, que formam uma divindade que nós chamamos de Deus. Três personalidades, mas há uma unidade perfeita. Quando alguém diz assim, eu tenho Jesus, mas estou vazio do Espírito Santo. Como pode alguém ter Jesus e estar vazio do Espírito Santo? Né? Então, porque não entendeu ainda. Exatamente. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho o Pai no meu coração e tenho o Espírito Santo no meu coração. Claro. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Jesus e cheio do Pai. Eles sempre estão unidos, né? Não há como separar. Esta unidade é bonita, é perfeita aqui. E aqui tem uma lição também que eu entendo, que a divindade, a trindade, como é chamada teologicamente, nos ensina que devemos também viver em unidade. Na família, no trabalho, na comunidade, na igreja. Esta unidade, esta harmonia entre os homens torna a vida mais feliz e o mundo melhor. Especialmente na igreja, não é? Na igreja, Jesus fala, vão conhecer quando vejam vocês unidos, não é? Exatamente. Pastor Paulo, sim. aqui em São Mateus 12, fala-se da blasfêmia contra o Espírito Santo. Obviamente, não há como blasfemar contra uma energia. Por que será que muitas pessoas rejeitam ou não aceitam a pessoalidade do Espírito Santo? Aquilo se comentou uns minutos atrás, como eu posso blasfemar contra uma energia? Aqui está evidenciando que ele é uma pessoa, a terceira santa pessoa da divindade. Isso aqui está evidenciando de maneira clara. E novamente, se eu não aceitá-lo já como pessoa, eu temo que estaremos já começando o processo de pecar contra ele. Eu penso que uma das maneiras, uma das razões por que as pessoas olham para o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como uma energia, uma influência apenas, é porque a Bíblia usa símbolos para ele. Né? O Espírito Santo é comparado a fogo, a vento, a água, pomba, etc. Então, talvez isso. Agora, interessante que esses símbolos, eles não anulam a personalidade do Espírito Santo, simplesmente apontam certas obras que o Espírito Santo realiza. Sim. E não anula a pessoa do Espírito Santo. Porque nesse caso, então Jesus também não pode ser pessoa, porque ele é a luz do mundo. O próprio Pai é chamado de luz. Ele é o leão da tribo. Jesus Cristo é a porta. Ele é o caminho, ele é a verdade. É o caminho. Então não tem mais Deus e nem Jesus e não tem mais nada. São símbolos. Agora, já que estamos falando que a pessoalidade do Espírito Santo é evidente, vamos apontar alguns textos bíblicos essenciais que confirmam a pessoalidade do Espírito Santo? Olha, existem vários textos. Eu gostaria de, por exemplo, vamos ler 1 Timóteo 4. 1 Timóteo, repetindo, capítulo 4, no verso 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja só, o Espírito afirma. Se nós traduzíssemos assim, a energia afirma. O vento afirma. O vento afirma. A influência afirma. Não tem lógica, não tem cabimento. Então, ele afirma, ele se expressa, ele fala. Né? Isso é próprio de uma pessoa, né? Perfeito, ele tem entendimento, ele conhece também as coisas, né? E conhece o futuro, porque diz aqui, né? Que afirma expressamente que nos últimos tempos muitos vão abandonar a fé. Então, ele está profetizando aqui também. Então, ele conhece. Esta é uma forma clara que mostra que ele tem personalidade. Agora, podemos ler outros textos.
João 14, 26, Ele Vamos lá. ensina, não que é? Vamos foi ver? lido anteriormente, né? Ele ensina. Ele ensina. Ora, como é Me que uma faz energia, lembrar. uma influência vai Lembrar. ensinar? Faz lembrar. Lembrar daquilo que nós ouvimos, estudamos, Romanos e etc. 8, 26, intercede. 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 Como eu vou interceder? Eu já intercedi e nós já tivemos situações que intercedemos. Isso aí está evidenciando um ser, não é? Agora, um texto que me chama muita atenção está em Atos. Atos, capítulo 16. Aqui o Espírito Santo age de uma maneira impressionante. No verso 6. Então, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos Tá falando de pelo Paulo, Espírito né? Santo. Exatamente. Paulo e seus companheiros estavam indo em uma direção, de repente, no meio do caminho, o que o Espírito Santo faz? Diz: não, o caminho não é esse, meia volta vou ver. Eles são impedidos de prosseguir. Ora, E no verso 7, mas o Espírito de Jesus não permitiu. exatamente. E aí, quando fala, né, Espírito de Jesus, também encontramos na Bíblia o Espírito de Deus. E alguns pegam essas expressões para dizer o quê? Que o Espírito Santo é algo inerente na pessoa de Deus. Do Pai ou do Filho? Do Pai. Muitos dizem do Pai, né? E outros também dizem do Filho. É algo inerente. Está aqui dentro. Não é uma outra pessoa. É o Espírito do próprio Pai. Outros é o Espírito do próprio Cristo. E cria-se uma confusão. Quando diz Espírito de Deus, Espírito de Cristo, ou seja, procedente de Deus, procedente de Cristo e não inerente. Eu faria uma pergunta nesse contexto, pastor. O capítulo 10 de Atos, capítulo 10 de Atos, verso 18. Enquanto Pedro pensava em visão, o Espírito lhe disse. Agora a pergunta qual é? É a de Deus? É o Espírito. O que tudo isso nos mostra é que o Espírito Santo é uma pessoa, porque age como pessoa e tem características de pessoa. Exatamente. O nosso tempo acabou, haveria muitas coisas para dizer, mas o tempo já esgotou. Muito obrigado, pastor Érico, pastor Obrigado Paulo. também. Obrigado a você que nos acompanhou nesse programa. O Espírito Santo é o nosso Consolador. É aquele que nos ensina, nos faz lembrar o caminho de Deus. Você tem andado no Espírito? Você tem orado pelo Espírito? Você pode fazer isso agora. Que o Senhor abençoe você e a sua família.